Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar a playlist falando das figuras de linguagem. É muito importante a figurinização da linguagem, porque dentro dessa interpretação a gente acaba conhecendo e facilitando a metodologia de retroprojeção significativa do conteúdo, né? Da parte que tem condensado na descrição, né? Descrição, na verborificação, na injeção da transcrição de eventos que acontecem na realidade para a irrealidade da voz, né? Ou de anteparo a recognição desses eventos. E como assim tudo tem se perdido, né? Nessa reincidência da vida, tudo tem se perdido. De um certo modo, para aumentar o gradiente de apreensão e de volume significativo na condensação sentimental de desrevelar-se ao outro eu, uma correspondência daquilo que já foi, né? A gente tem vários métodos sendo feitos para isso, né? E inclusive o desconhecer do conhecimento, né? Então o que a gente trabalha nessa figurinização, nesse aspecto de descrever toda essa efetividade, né? Do conteúdo descrito na nossa tecnologia de parametrificar, né, essa assertividade, acaba que dentro dos complexos cerebelares da exposição e da disposição entre as cadeias sinápticas do nosso pré-preparo cognitivo de defratar a situação ocorrente, que a gente lidar com ela tanto na leitura, quanto na leitura de livros, quanto na leitura de paisagens, na leitura de eventos. E aí concorre para nós a sentença na flexura do ser que em nós enaltece essas relações. Então, como esse despregiar, o desprestígio das menções que nos transgridem precisam de anteparos nos nossas células motoras para nos assegurarmos do que está sendo ocorrido, a gente utiliza essa figurinização, né? Então hoje a gente vai falar de um figurino que é mais uma estratégia de anteparo, né? De fazer essa estatura cerebelar constatar a difração desses eventos que estão encadeados, né? E nessa repartição difratada, deplora-se entre a barra uma significação para esse sentido, né? Esse desvestígio. E ao desvestigiar, a gente tem
essa figurinização, essa estratégia linguística. Então vamos, se a gente, de antemão, se a gente está sempre lendo para concorrer com essas leituras em ambiente, cara, não é perda de tempo nenhum a gente ressaltar e saudar essa técnica, né? Então vamos lá, vamos para a apresentação. Bom, pleonasmo, paleonasmo, opções de marca. A técnica que a gente sempre tem utilizado é pegar a integração desse desenvolvimento e separar em sílabas, porque essas sílabas diasforam-se na fluorescência do nosso desconhecer, né? Então, PL, para mim poder concorrer e ser eficiente, eu tento ser cada vez mais rápido, né? Mas aqui é o contrário. Aqui, para a gente concorrer e ser mais eficiente no encartar, verificar com desvestígios tonificados dessa construção, a gente precisa ser bem delentavelmente, né? Pegar as nossas lentes e desenvolver a significação correspondente. Então, PL, PA, PL, Peleu, Pael, Eneasnasmo, Pleonasmo, Pulei, Palei, Leo, sistema fechado, onda, atenção, ponta, mudança de trajetória da onda, né? Dobra a onda, mais velocidade na onda, fechado. Beleza. Por que eu fiz isso? Por causa da decomposição. A gente tem, de um arco, eu tenho metade, eu tenho uma constrição. Essa constrição, ela faz uma difração compressiva na pressão. Então, do D vai para P. Então, você reduz a sentença evacuada oral. Então, pel. E aqui você meio que segura. Você faz segura esse P. Pel. Se você segura esse P, você está fazendo uma divisão aqui, ó. Existe uma divisão. Então, você tem uma orientada, a gente já tem uma orientação divisória aqui, né? Então, a gente vai ter uma ponta. Paleo. Uma ponta que vai dentro de um contraste para entrar em um sistema. Então a gente tem o pleo. O nasmo, para unir com o nasmo, a gente vai ter a onda sendo desprocessada, né, pela tensão.
que a gente tem duas vias de ondas, N e o M. E o AS é uma tensão descontorcida pela modulação textual, né? Então, as modulação parametrificada pelo texto. Então, a gente tem a tensão e a modulação parametrificada entre que vai fazer a divisão no N para que ele se torne um M nessa cadeia lógica. Por que eu falei isso? Porque cada palavra, cada letra, ela tem uma conformativa no destaque orgânico. Então você vai ter aqui, você vai ter uma injeção segurada que vai procurar dentro de uma contração no organismo a onda que chega fazer com que ela se torne maior. De N a gente aumente a deondulação em O. E como que a gente faz esse aumento? Geralmente a gente faz vasoconstrições. Constrição. Então, constrição. Constrição. Só que essa constrição, ela vai ser modulada pela reiteração, né? A gente vai reiterar uma ação fazendo a constrição. A gente tem várias formas de fazer a constrição, inclusive fazer a pulsa constrição. Então a gente tem o pleonasmo. Retendo sobre predeterminismo destacado o discurso que pontua a retroprojeção, codiflexionou destaque na carne do trilho trem que investiu a PL Torridiço, a PL Torridiço, né? Então toda a constrição, toda a aplicação, né? Todo pleo é a constrição dessa ordenação lógica. Toda constrição, ela desinjeta pulso e ela faz uma defratação da ponta do vetor. Então, se eu defrato o vetor, eu crio um certo ângulo nesse vetor. Todo ângulo, ele despede a tensão para reatender a tensão em uma outra direção, né? Então, se eu tenho uma tensão nesse ângulo e eu quero expedir para ele aumentar mudar esse ângulo, esse vetor, eu vou ter que despedir essa tensão, essa contração, e vou ter que contrair mais esse vetor para uma direção, ou para cá ou para cá, certo? E para mim fazer essa mudança desse vetor, vamos pôr que esse vetor é o vetor x, esse é o vetor y, não, e esse é o vetor z. Ou a gente coloca aqui x, y e aqui a gente coloca z, é melhor, né? E aí eu tenho esse vetor z, que é o vetor de profundidade, né? Quando a gente fala
a gente fala com as pessoas, a gente quer buscar mais que dois planos. A gente quer ver o valor de Z, que é a profundidade. A profundidade para nós evidencia que a profundidade que a pessoa é consciente da matéria que a gente fala. Então, quando a gente quer mais profundidade, a gente meio que tenta mudar essa orientação, dizer. Então a gente faz uma divisível. Não, ó. Divisível. A gente se torna divisível. E a gente se torna divisível de uma onda a partir das constrições pulsadas. Então a gente tem os plusses das pressões aqui, ó, são da contração de sal, né? A gente tem o nasmo, que aí fica para nós como um nasmo. O nasmo ele faz a conta da constrição para poder testar, né, em tempo real o quanto de Z tá ocorrendo nessa modulação, nessa pulsação. Então a gente tem várias formas de fazer esse pleonasmo, essa dizer visível, né? Porque a gente tem na recepção da onda o destaque da face que ele encontra, do espelho, da retroprojeção, que é a reação. Então, retendo, se a pessoa busca no entendimento, a gente que tem que o reter é a referência, né, que a gente quer. Então a gente vai querer o reter como referência sobre o predeterminismo, né? Então o predeterminismo é a matéria que a gente está falando, é o assunto destacado. E aí nesse assunto destacado a gente tem um vetor maior, destacado o discurso que pontua a retroprojeção. E nesse vetor maior a gente tem às vezes a pontuação que é codificada pela pessoa, pelo receptáculo desse trabalho, né, dessa conversa, que codiflexionou o destaque na carne, né? Então, a partir do desenvolvimento, existe a codiflexionou, a flexão que se eu estou falando com alguém, eu sou o emissor e eu tenho o receptor, né? Ó, emissor e receptor, certo? Então sempre vai de um para o outro. E aí nessa ida a gente tem as flexões que o receptor começa a sofrer. Se eu quero que o R, que é o receptor, se torne D, eu tenho que descosturar essa onda aqui e recosturar ela aqui embaixo, né? E continuar lançando nota. Então, se esse é meu objetivo e eu tenho aqui em X, e para isso eu estou lançando onda, e essas ondas elas estão adquirindo área de execução em Y. Se eu preciso de profundidade para fazer ele descosturar esse R, né, o receptor descosturar esse R de recepção, eu vou ter que usar profundidade, vou ter que usar o campo Z.
Então, além de área, eu vou gerenciar o volume. Então, eu tenho o volume e eu tenho a área. A área é a atenção, que é expediente. Só que dentro da atenção multiplicada pelo volume, eu vou precisar de uma divisória. Para mexer com mexer com esse volume, né? Ou eu vou mexer na área ou eu vou mexer no volume, quer dizer. E aí eu sempre tenho essa referência aqui, ó, no receptor. O receptor sempre me mostra essa referência e eu sempre tenho o que eu quero chegar. Então eu estou sempre em um cadeado, ó, tentando fazer o arco de abrir o cadeado e fazer o R ficar D, né? Ou outra letra. Nessa carne do trilho, trem que investiu para ele, né? Torre ri disso. Por quê? Porque, ó, se eu sou o emissor, só que nessa de emitir, eu posso me tornar aquela mulher do X-Men. Não, eu não vou saber o nome. Mas aquela que transforma em qualquer um. Vamos procurar. Que eu gosto assim, ó. Heróis do X-Men. Vamos ver se eu acho que. Noturno. Não é essa. Não, tô quase lembrando. Não, é uma mulher. Que seu superpoder é se transformar qualquer coisa. Raven, né? Essa Raven Darkholmen. Vê. Essa daqui, ó. Quem que é essa aqui? Vamos ver. Metamorfos. Então ela é metamorfa. É a mística. Mística. Né? Tô falando da mística, né? Então, nessa questão, né? Se você tá sendo esse emissor, e nessa emissor você tá buscando a qualidade mística, de fazer da sua oralidade a mutação, né? Mudar de E para P, para C, para todas as palavras que você expulsa aqui nessa enquadratura, nesse diálogo, você meio que flexionou. Você faz em código, que é a língua, o português, código. Você flexiona essa língua e aí passa a dar destaque a partir dessas flexões moduladas.
E aí essa sua modulação na organização ressentida, né, na reação desse receptor, vai fazendo as mudanças. E o que era de E para R pode ser de P para O, né? Pode ser de A para Z, pode ser várias coisas. Então, só que assim, por que a gente está falando isso no pleonasmo? Porque a gente está abrindo essa tecnologia, né? E aí a gente tem todas essas componentes, né, encarregando nessa orientação, nessa placa. Então, a gente tem que como a gente o emissário ele sempre busca das suas estratégias a organização desse vetor para poder de encontro com o recepção. O pleonasmo ele vai fazer constrições modais em destaques. Vamos ver então o que são esses destaques. A gente tem o varal de guardar na porta, reação de grau, né? Guardanapo. Varal de guardanapo, porta, reação de grau. É tudo que eu falei, ó. A gente tem a pronúncia e a gente aguarda essa pronúncia, né? No papel que vai fazer as constrições e as resconstrições na porta, né? Que é a face, né? No ser, na matéria que eu estou empregando o diálogo. Reação de grau referente ao que eu coloco, né? Ao que eu digito. Pela cola da reação, então a gente tem uma colinha de reações que é encharcada de trabalho profissionais, isso aqui. Esses aqui são mais os atores mesmo, né? Suamos entre as dunas de acertadas dados. Suamos entre as dunas de acertar dados da mira falada. Então a gente suamos. A gente fala entre as dunas de acertar dados, porque a gente está sempre buscando acertar os dados da mira falada para poder fazer o receptor reagir e se transformar no entendedor da mira falada. E isso é ele expedir a reação conforme a gente aguarda, né? No caso, ele secar frente ao nosso trabalho de acertar dados. Variações localizadas entre a cognição refratária que eminentemente redizagir sempre que coloca o significado. Então, variações são as variações que estão localizadas entre a cognição refratária, que é o movimento da face mesmo, frente ao diálogo,
ou da matéria frente a um trabalho de lapidação, que eminentemente redesagir sempre. Então ocorre o render-se para agir sempre que coloca o significado na tona. A deplorável reação da ação expedida, o acerto-chave que elimina a decorrência discreta do pavio que acende em expediente de diálogo, se dá disversar e riscar o entendimento projétil. Chega e arrasa a mira na integridade destilada de reunir na portaria da terminação. Então, sempre quando a gente está conversando com alguém ou trabalhando em alguma matéria, toda ação expede uma reação. E nessa terminação dessa reação expedida, existe o pulso, né? Então, a gente tem o pulso que descontractua a codificação de algo que é constante. Então essa desinconstância, ela abre um gradiente, uma contração que é expediente de quem fala se importar, porque ela causa um diferencial nesses riscos de pavimentação fisiológica, nessa chave de provar para outra pessoa a partir da fala, do diálogo, que há destaque, né? Que há ao que acolher-se dessa reação expedida. E aí, discretamente, esse pavio vai sendo acendido. E nesse expediente de manter esse pavio aceso, no diálogo, existe os disversar, né? E para disversar, eu preciso de mais do que alguém balançando a cabeça de que está entendendo. Eu preciso mais. Quanto mais informação e entendimento eu tiver dentro dessas encaixes de terminação, mais controle eu vou acreditar e mais seguro eu vou saber de que essa operação, esse diálogo, está sendo bem competido, está sendo bem. Eu estou no controle, né? Eu tenho controle, e não só tenho controle, mas eu recebo desse controle, e é por isso que eu consigo resultados bons no diálogo. Então, é por isso que eu consigo modular e modificar, chegar a um grau maior, né? Então é por isso que eu consigo. Então a gente tem a colocação matemática de se expressar e universalizar a temática ciente que fica, né? Porque a gente sente, e do que a gente sente fica uma porçãozinha. E essa porçãozinha, quando muito estimulada, ela se torna uma temática. Então, quando a gente expande esse sentimento, a gente tematifica a deploração ambiente desse diálogo, desse caso, e investiga. Bom, nessa palavra que guarda ou reemite paciência e concorre com o aguardar, relação de expressar conjunto dela, uma certa escolta. Porque dentro de uma temática a gente tem
a desconstrução de um objetivo para reobjetificar ele em várias inadequações temáticas. E isso faz com que eu consiga embaralhar a temática e nos meus nas minhas inteligências mapeadas desse diálogo, onde se encontram as sinapses que ciscam retroprojeção frente à detecção, que é a mim advertida no contraste, né, na contração que é despulsada dessa guarda, ao na porta a reação de grau, eu vou conseguir conquistar a partir desse controle as colocações no varal certo. E para mim colocar no varal certo, eu posso ter e testar quais são os varais que vão pesar e vão despesar as contrações, né? E quais pesos eu vou precisar de colocar nessas localizações. E aí, sobre esses pesos, a gente tem o pleonasmo, porque sobre a matéria que se coloca para secar nesse varal, eu quero falar algo. Porém, se eu quero falar algo e fazer um pulso diretivo de dizer visível dessa coisa que eu falei, eu preciso de colocar algo semelhante que divida isso. E se eu preciso disso, eu preciso de um conjunto de palavras que dizem a mesma coisa, porém eu preciso de uma palavra que diga, faça a orientação com uma letra, com duas, com três, com quatro, com cinco, com seis, com sete, com oito, com nove. Então, se eu sempre tenho esse jogo da velha para uma sentença, eu advocacionalmente encontro o lugar que eu devo bater. Qual que é a minha orientada? E se eu consigo encontrar o lugar que eu vou bater nesse jogo da velha, que são os receptores, né? Que são essa teia sináptica, esse varal de guardar na porta, para poder chegar num resultado bom, em secar-se bem e evidenciar que o diálogo foi bem aproveitado. A gente tem esse eixo, então, e essas rodas, né? E nesse eixo de passagem que eu tenho o emissor e o receptor, eu tenho as orientações que eu posso dar nessa porta para mudar de e fazer multiplicação ou recombinação nas letras que eu vou colocar aqui e que vão chegar aqui. Então agora eu tenho um telefone que consegue emitir ondas e desemitir ondas, e eu consigo um grau, né, modular esse grau aqui, ó, de recepção, porque eu consigo fazer operações dialogáveis com as letras. E dessas operações eu consigo fazer com que o A se torne A, se torne tá,
e assim sucessivamente, né? E aí, como elas vão para lugares diferentes dessa, eu posso colocar essa aqui, essa aqui, ó, e mudar todo o gráfico, né? E fazer toda uma mudança no gráfico que vai chegar, né? Que vai emitir um plano e um volume nessas portas sensitivas. Nessas portas sensitivas, né? E aí, a partir das reações que elas vão tendo, eu vou fazendo esses embaralhamentos. E esses embaralhamentos vão mudando as reações aqui, ó. Mudando os X e os Z. Os R's daqui, né? As reações. E esse é o receptor. Eu vou conseguindo mudar esse R. Bom, e então o pleonasmo, ele é basicamente essa operação, porém mais decoada. Mais decoada em intimidade de grupo. Na repartição da segurança, o vaso assegura. Então, nessas mudas, o vaso, ele pode, esse vaso que assegura, ele pode ter vários tipos de calibres. Só que ele vai receber a mesma semente. A performance dessa semente frente a essa área de poder de se expressar que vai mudar. Então, como o vaso e a proporção de terra é a segurança que essa semente vai ter, como os vasos sanguíneos e a passagem de sangue pulsada é a segurança que a gente vai ter, como a passagem de eletricidade nas fibras elétricas sobre pulso é a segurança que a gente vai se desenvolver na flexionação, né, que é essa repetição que se torna familiar na nossa mecânica. É esse que é o desenvolvimento, essa que é o sentido da coisa. A passagem da fixação que entre as rimas da hidratação limítrofe flexiona-se entre sua ocupação. Então você tem os limites, e dos limites elas se flexionam e se entendem nesse limite para poder gerenciar e acolher a familiaridade. De peso à área, um encaixe que proporcional expande sob processo material a sua o digesto, né? Estar sobre os gestos fixo nessa introdução digestir, que é você vestir esse figurino e digerir ele, né? Digerir essa ondulatória, digestir, ver, né? E aplicar o ver, reficar, né? Você ressentir e reficar sobre essa adaptação. Digestir e verificar, concorrendo à localização constricta dessa textura, sentindo a agonia do ambiente em processo de clima
subversar com ela em íntegra apreciação das estações que libera a chegada. Das estações que liberam a chegada. Porque a gente tem o sistema de horas, né? E sobre essas horas a gente tem os pulsos que são familiarizados pelas raízes de coeficiente climático. Você tem a temperatura agonizando, né? A repartição das células, tanto células vegetais quanto células animais. E sob essa agonia a gente tem as constrições. As constrições, elas não são para nós o pleo, a mudança, a recombinação dos vasos. Então, se você tem os pleos aqui, ó, você meio que faz as mudanças necessárias nos vasos. E com as mudanças necessárias, essas constrições, toda a deliberação e a mudança nessa passagem se desenfixia e muda a frequência de flexionar sobre as rimas dessa hidratação. E a partir dessa limítrofe e é ordenada pelo poder da natureza, né? Desespede, e para se reimpedir, ela se encaixa sobre a proporcional, né? Tudo para adquirir fixação, né? Você tem, assim como as plantas, no processo de expansão, você tem o diálogo, você tem a construção de um texto, você tem a atenção que o texto espera de você a partir das ordenações das palavras. E a organização das mesmas, né? Porque se a gente concorre na vida, vivendo em sociedade, e a gente tem vários experimentos de organização e se familiariza com eles, é correto ser obediente a eles até o certo ponto que lhe cabe, para poder fazer dessas organizações em varal uma sentença que percorre e se desenvolve nesse percorrer, porque somos seres sociais, né? Nesse varal de associações, o texto ele vai buscar, né, um ponto que decorre aspectos aspectos textuais, por exemplo, o título, e a gente tem o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo, e assim sucessivamente. Se você não concorrer como um trilho concorre na vida em semelhança, para poder gerenciar volume, segurança e os dados serem bem digestíveis, você não vai conseguir uma recepção boa dos mesmos. Embora existem estratégias para esse fim, que são acontecimentos cirúrgicos para pessoas lidarem com certos despreendimentos, porque se a gente tem isso e está muito preso nessas raízes de transduzir sinais, se a gente não souber bem sobre isso, a gente pode sofrer vários enganos dos desenganados.
E aí a gente pode criar uma ilusão de controle, mas não ter o controle exatamente. Então, o embaralhar com apropriação de valores e desapropriações ajuda as pessoas a conhecerem e melhorarem a eficiência desses varais de guarda, né? Desses varais aqui, ó, varal de guardar na porta, reação, porque é como se fosse um ator para a reação desatorificar, né? Destormentificar as reações ou controlá-las quando estiverem nas portas, quando estiverem nos papéis, guardanapo, buscando fazer esses picos de pulsos, né? Essas pulsações decorrentes. Então, de peso a área, a gente tem um encaixe que proporcional expande sobre o processo material de sua digestar fixa, né? Então, a partir do momento que a semente ela vai crescendo, ela vai se digestificando a partir do seu processamento, digesto e estar procurando sua fixação, porque ela está concorrendo para todos os lados da proporção desse vaso crescer. Então você tem uma semente aqui, ela está procurando a sua adequação em terra, né, para poder fazer a sua adaptação em ar. Então, para ela crescer em ar, ela primeiro precisa ficar fixa em terra. E para ela ficar fixa em terra, ela vai procurar em sua ocupação, né, de se desocupar nesse vaso, a sua limítrofe. Sua limítrofe é até onde ela pode ir. A nossa é a sociedade, são as regras. Nossas limítrofes são as regras sociedades. Nossas limítrofes no diálogo são as regras gramaticais, as regras português, as colocações. Senão as frases elas não conseguem crescer. Não conseguem crescer, porque no processo de crescimento elas vão e caem para o lado. A sociedade, as estações não deixam. E a apreciação das mesmas, porque elas não conseguem ganhar altitude, elas não conseguem dimensionar o Z nas proporções. A hora de ascender-se sobre frequentar o Sol em vários derivados de sua essência que de mesmo planta pleonasma por reparar a densidade que recorre à célula sensitiva a cuidar-se do sabor que lhe entorta na contração referenciada pelo encanto de contrastar a ponta que mira ganhar dissolvendo isso. Então a gente tem a mística, né, que é o emissor, e aí a gente tem, vamos lá, árvores. Então assim, né, para essa árvore chegar a essa adequação, crescer e se desenvolver, houve uma semeadura aqui. E nessa semeadura, a gente tem a sua... essa imagem está linda. O seu processo de fixação, né? Então não adianta, se você não conseguir levar as suas raízes a se tornarem fixas nesse solo, para fazer suas contrações aqui, ó, e poderem retirar desse solo seus produtos, suas derivações, ela não vai conseguir
se elevar e fazer essa comunicação, né? Esse desamparo, se amparar, como está bem escrito aqui, ó. Acender-se e frequentar o sol. O sol ele não vai desimpulsionar. Para poder fazer essa alimentação e crescer sobre as rimas certas de fixação no solo, as raízes se flexionam. Então imagine que a gente tem 10 raízes e 9 raízes, e essas 9 raízes elas se flexionam nessa expansão, e nesse processo de flexionar chega um momento que ela se torna mais 9 para poder aumentar a sua eficiência de extração do solo, de fazer as contrações e as deplorações do solo para poder fazer essas concorrências com o Sol, né? Porque o Sol digita aqui e esse dígito do Sol vai para a Terra. E a Terra celebra esses dígitos do Sol a partir das constatações das raízes. E aí, sobre a diferença de pressão, elas voltam e despedem ao Sol. Como? Pleonasticamente. Misticamente, elas pleonasticamente e buscam outro desenvolver. Se desenvolver a partir de frutos, de aromas, de várias proporções daquilo que ela quer dizer, né? Então você tem goiaba. Então você tem a goiaba, a goiabeira e as várias, todas são goiabas, mas cada uma vai ter um tamanho diferente. Olha, você entende? E isso é pleonasmo. É dizer a mesma coisa, mas de várias formas diferentes, certo? Para poder fazer nesse varal os dígitos certos que exatificarão a sua presença e a sua fixação na Terra. As suas reações vão se tornar seguras e vão adquirir os graus certos nessas repartições. E isso a planta ela consegue ser exata, né? Por isso que ela é a mãe natureza, né? Se a gente tira dela, a gente sobrevive como ela, porque ela, assim como nós, e os nossos sistemas, somos produtos vivos que nos recompensamos a partir desse diálogo com Deus, a partir das pressões e descompressões, né? Assim como você tem a goiabeira a partir das suas pressões solares e despressões solares, né? Do céu, do sol para a terra, e da terra das raízes para o céu, para o sol, você tem nós, né? Para com a vida. Bom, e essa ascendência no reflexo da ponta reutilizada, do que seria isso? Ascendência. Então você tem todo esse reflexo, esses reflexos das reações que foram causadas por nossas ações. Somos seres automatas no sentido de precisarmos de entregarmos nossas ações à vida. E sobre a ascendência das nossas ações e sobre o reflexo que elas nos faz,
encontrar a adequação que as pontas nos dizem, né? A partir dessa sensibilidade diferencial. Então a gente tem pontas, vários tipos de pontas, né? Ponta 1, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010. Se eu quiser aumentar, eu posso. Se eu quiser diminuir, tudo bem. E nessas pontas eu tenho sempre um arco para com elas. E nesse arcar dessas pontas, dessas raízes, dessas contrações, vasos, espasmos musculares, elas sempre vão, se eu me tornar um praticante de esporte sobre uma matéria, né? Eu acho que aqui não vai dar para vocês verem. Vamos mudar o quadro aqui. Não vai dar. Vamos tentar. Esse aqui, ó. Eu esqueço que ali não dá pra vocês verem. Vamos pôr pra lá. Então, se eu tenho essa barrinha aqui, ó, com várias raízes, várias palavras, né, tentando arcar algo, várias letras, para mim fazer seleções e ter eficiência com elas, para poder fazer a lança delas, né, eu tenho que fazer uma modulada entre esses vetores de força, essas raízes, para poder fazer a elevação no ponto certo. E para ser exato, a gente tem um sistema sensitivo. E sobre o sistema sensitivo e sobre a sua qualificação, né, a exaltação dessas suas raízes sensitivas ou das plantas, elas buscam entre as limítrofes e as contrações desenvolverem essa percussão dessa operação de raízes. E nesse desenvolvimento de se arcar-se, ela vai fazendo a partir das pressões e das compressões. Tudo com base nas suas capacidades de deseletrificar. Ao contrário do que as pessoas e os pesquisadores desentendem, as raízes, elas conseguem, as plantas, elas conseguem eletricidade em seus vasos, né? A eletricidade, ela é um gradiente muito, muito fino de um produto de água. A água em uma velocidade muito rápida sendo transmitida entre fluido e fino. Então a gente tem a pressão. Só que o que a gente transpõe como eletricidade e vê e viaja em ver-se, né, se codifica em sociedade como eletricidade, nas plantas é diferente, né? Sem eletricidade elas não conseguiriam fazer essas exatificações compressivas, né?
Não há ser na natureza que consiga, né, é, consiga viver, né, sem essa eletricidade.